Fala, meus queridos, tudo certo? Agora voltando, né, para gravar uns vídeos, né, com mais tempo agora, eu tô entrando em férias, então vou tentar fazer uma sequência de vídeos aí para vocês. E o primeiro vídeo que eu decidi fazer foi um vídeo sobre filosofia, onde eu vou discutir com vocês um dos conceitos bastante comentados, que fazem parte de uma das principais indagações do próprio pensamento filosófico, que é o conceito de amor. E nesse vídeo aqui eu trago para vocês então o conceito de amor para Platão. Só para relembrar, Platão ele foi um filósofo, matemático lá do período clássico da Grécia Antiga, e ele foi autor de diversos diálogos filosóficos. Em alguns deles, ele, digamos assim, reproduzia conversas que ele tinha com outros filósofos. No caso, muitas vezes esses diálogos eram diálogos que ele tinha com Sócrates, né? E não só com Sócrates, mas também outros cidadãos gregos, e através desses diálogos, né, ele exprimia as suas ideias, ou seja, ele apresentava as suas ideias. Um desses diálogos é chamado de O Banquete, né? E o Banquete é um diálogo onde ele vai expor aquilo que é a sua doutrina sobre o que é o amor, ou seja, qual é a ideia, qual é a concepção que Platão tem sobre o amor. Em O Banquete, Platão ele escreve sobre um encontro, né, que ele tem ali com um indivíduo chamado Agaton, né? Então ele escreve sobre esse encontro típico, né, que ele teve lá com o seu anfitrião, que é o Agaton, que nada mais era do que um poeta, né, que tinha triunfado ali em um concurso literário, e ele propõe um elogio, né, ao deus amor como entretenimento, né? No panteão dos gregos antigos, né, o amor é chamado de eros, né? Então, quando você vê lá falar em filosofia o termo eros, né, eros é a significação daquilo que nós conhecemos como amor. Ainda sobre esse ensaio do Banquete do Platão, cada um dos convidados, né, desse momento ali, desse encontro que o Platão teve, ele tinha que expor a sua visão do que era Eros, ou seja, qual é a visão do que é amor, né? Ainda segundo o ensaio do Platão no Banquete, né, ele fala que cada um dos convidados expôs ali a sua ideia do que é Eros, ou seja, do que é o amor. A visão do Platão, então, ela é passada através do discurso do Sócrates, né? E esse discurso nos diz o seguinte, que o amor ele não pode ser um deus, mas sim um ser intermediário. Ainda segundo o ensaio de Platão, cada um dos convidados expôs ali a sua visão de Eros, né? Ou seja, o que é o amor. Já a visão de Platão, passada através do discurso de Sócrates, é que o amor ele não pode ser um deus, né? E sim um ser intermediário. O que ele quer dizer com isso? Ele fala que não pode ser, então, um Deus, mas um ser intermediário, porque para ele, quem ama deseja, né, aquilo que não tem. Né? Logo, o amor ele seria uma carência, não sendo nem bom, nem mal, né, nem belo, nem feio, nem sábio, nem ignorante. Né? Ele é uma potência que se situa entre o divino e o humano. Então, seria uma potência que está entre o divino e o humano, ele não pode ser Deus, né? Mas ao mesmo tempo ele não pode ser 100% humano. A gente só deseja aquilo que a gente não tem, né? Quando a gente fala de relações amorosas, né, a gente fala que ama alguém, né? Na verdade, a gente ama a presença daquela pessoa, o fato daquela pessoa estar próxima. Quando essa pessoa se ausenta, a gente ama a falta dessa pessoa. Ou seja, nós somos seres, na fala do professor Clóvis de Barros Filho, desejantes. Eu desejo aquilo que eu não tenho. A partir do momento que eu consigo aquilo que eu desejo, eu não desejo mais e eu passo a desejar outra coisa. Basicamente, a ideia de Sócrates, que vai ser passada ali pelo Platão, é de que o amor seria o caminho, ou seja, o nexo de união com isso que a humanidade ela chama de perfeito e divino. Né? Então ele serve como uma conexão e comunicação que enche o vazio que existe entre o visível e o invisível. Então, visível é aquilo que eu almejo,
né, que está na minha presença, mas ao mesmo tempo aquilo que eu almejo, mas que não está na minha presença, né? Então, basicamente, esse conceito de amor para Platão é aquilo que é voltado para o desejo daquilo que eu não tenho, né? Ao mesmo tempo que quando eu estou com alguém, por exemplo, eu amo a presença dessa pessoa. Quando esta pessoa se ausenta, eu amo, né? Mesmo ela não estando visível, na sua falta, né? Eu amo na sua falta. É o visível e o invisível. Muitas vezes a gente fala por aí sobre amor platônico, né? O conceito de amor platônico, né, é muito comum a gente utilizar quando alguém está apaixonado, por exemplo, né? O significado está diretamente ligado àquele conceito de amor não correspondido, né? Aquilo que se mostra inalcançável, né? Então, isso basicamente se conecta diretamente ao que dizia Platão. Por isso que a gente fala é, de amor platônico, né? Aquela questão do desejo daquilo que eu não tenho, né? O desejo daquilo que não está dentro das minhas possibilidades, das minhas capacidades, muitas vezes. A expressão amor platônico, ela pode ser entendida então até hoje, né, como um amor espiritual, né, um amor que transcende, né, um amor que é impossível, como alguns dizem, né, mas na realidade é exatamente o amor que torna possível o impossível e o que nos faz sentir irmãos acima das diferenças. Então, amar é desejar. Amar é você querer algo que muitas vezes não está ao teu alcance. Amar, basicamente, é você amar a falta, amar na presença também, né? Quando a gente fala de amor, a gente não pode esquecer de falar de paixão, que lá na neurociência, paixão nada mais é do que um estado de demência, né? Então a gente pode relacionar isso também, né? O amor, ele é muito, quando a gente fala de que ele transcende, é aquilo que está além, muitas vezes, das nossas capacidades. A gente ama aquilo que a gente não tem, né? Ou seja, a gente ama aquilo que é do nosso desejo. Eu espero que tenha ficado claro. Por enquanto era isso. Se você não está inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa aí, né, o seu comentário também. Um abraço.